É isso aí, um abraço para o Domingos Machado. Estava vendo aí, né? Câmara Esportiva, sempre com espaço aqui, como disse o próprio Domingos Machado, recebendo personalidades do esporte. E agora não é diferente, né? Está aqui ao meu lado uma outra grande personalidade do esporte, que é o Tico Emerson, presidente da Liga Guarulhense de Futebol. Tico, prazer enorme tê-lo aqui, viu? Estava com saudade já, né? Ficou um tempo afastado aí, saiu um assunto aqui outro dia da Liga e a produção, puxa vida, precisamos trazer o professor Tico Emerson aqui. Legal, viu? Boa tarde. Ulisses, boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez aí vocês poder aí tá nos convidando aí para falar do esporte da cidade, especificamente do futebol. E não poderia ser diferente eu iniciar a minha conversa aqui com vocês, esse diálogo, esse bate-papo, deixando aqui a minha enorme saudação, que foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou na cidade de Guarulhos, pro seu Tassi, pai do Tassinho aí, que tanto ele quanto o seu Onofre Miranda, hoje eu acredito que eles devam estar no céu aí, fazendo o melhor lá pro esporte, viu? Lá, viu? Parabéns por essa lembrança tão importante. Oswaldo Tassi. Tassi, estou aqui, filho. Me ajuda aí na entrevista, hein? Com o nosso grande professor. E também não quero também deixar de lado minha família, né? Sim. A minha esposa Daniela, que ela recentemente ela passou por um processo cirúrgico, está em fase de recuperação e em nome de Jesus vai dar tudo certo, amém. Amor. Estamos aqui, estamos juntos. Como é que é o nome da sua esposa? Daniela. Daniela e minhas duas filhas, Sofia e Rebeca. Olha só, Daniela, Sofia e Rebeca. Um abraço aqui, viu, carinhoso, de toda a equipe aqui do Caminho Esportivo. E também, para não criar ciúmes, também deixar um beijo para a Natália, minha filha, né? Opa! Né? Senão a mais velha... Opa, você não falou de mim. Legal. Boas lembranças aí, né? Dos nossos... Que para nós foi uma honra, né? Do jornalismo esportivo, isso. Né? Seu Tassi fez história, né? Grandes entrevistas. Eu me lembro como se fosse agora. Você falou de uma outra referência do Onofre Miranda. Onofre Miranda também, o nosso Onofre Miranda, Que bacana, gente. É a nossa missão, né? Eu, sei lá, acho que tem coisas que Deus coloca no nosso caminho, né? Militei como técnico desportivo, militei como gestor, e agora, já há alguns anos, aqui à frente do Câmara Esportiva, com os meus companheiros. Mas é o que falou aqui o nosso outro entrevistado, né? Tudo por amor, tudo por paixão, né? Uma forma da gente colaborar com o esporte, né? Que legal. Eu quero também aproveitar, Ulisses, e dizer aqui que não apenas o esporte da cidade, a educação física em si, ela está em oração pelo professor Bernardes. Sim. Dizer para o Luciano, força, guerreiro, vai dar tudo certo. Professor Bernardes logo vai estar aí firme e forte diante de nós. Aí. Já temos notícias da sua melhora, né? Um grande ícone, né? Do esporte. Quem não foi aluno do professor Bernardes aqui, hein? Professor, um beijo, viu? Força aí. Estamos felizes pela sua recuperação. E, assim que possível, já esteve aqui, né? Precisamos repetir, viu, produção? Não faz muito tempo o Bernardo nos deu uma entrevista aqui maravilhosa. Vamos repetir essa entrevista aqui que eu acho que é legal. Nossa homenagem ao professor. Mas, Tico, o assunto agora é você. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é o Tico, né, a sua relação com o futebol e como é que você chegou, né, à presidência desse órgão tão importante que é a Liga Guarulhense de Futebol. Então, Ulisses, eu iniciei minha trajetória no futebol como atleta de futebol, como bem disse o Gilson aqui. Gilson, grande amigo, prazer em revê-lo firme e forte, um professor extremamente dedicado. Conheci o Gilson no futebol e depois ele se encaminhou para o lado do vôlei, né? Eu comecei como atleta, jogando nos campeonatos oficiais aqui da cidade. Diga-se de passagem, os melhores campeonatos que quando eu, atleta, disputei, foi organizado pela Liga de Futebol, que, como eu falei do seu Onofre Miranda, que era o vice-presidente, o José Carlos Guimarães, que eu deixo o meu grande abraço aqui, que foi o meu incentivador, o cara que me ajudou muito para eu trilhar aí o esporte, o futebol em si da cidade de Guarulhos. Guimarães foi um cara que deixou um legado extremamente positivo aqui na cidade de Guarulhos, para o futebol da cidade, né? E aí eu recebi um convite, na época o Tutu era o presidente da Liga Guarulhense,
o Tutu me convidou para eu sair candidato a presidente da Liga Guarulhense. Ele, na conversa que tivemos, ele falou que me daria apoio. Eu aceitei o desafio no ano de 2000. Que sempre é um desafio, né? Foi um desafio mesmo, que dizer que foi um desafio extremamente apaixonante. Sim. Eu tenho o futebol que corre, o esporte em si, mas o futebol especificamente corre no meu sangue, corre na minha veia. Não posso deixar de citar também os grandes professores que eu tive na Faculdades Integradas de Guarulhos. Professor Paulinho muito me ensinou. Paulinho. Quero deixar aqui um grande abraço para ele. E foi isso. E quando eu assumi a Liga Guarulhense de Futebol, eu tive de um lado esse grande parceiro que foi o Guimarães. Sim. O Guimarães, ele veio junto comigo nessa caminhada. Isso foi que ano, essa tua No ano de 2000. 2000. No ano de 2000. Desculpa te interromper, só para ilustrar. Se a gente for voltar lá atrás, né, queria que até você é um expert no assunto, os primeiros movimentos de organização do futebol se dá lá com a presença do seu Antônio Soares, né? Antônio Soares de Oliveira. E a sua esposa, que eu lembro que saíam os dois, um casal, gente, já de idade, mas apaixonados pelo futebol. Inclusive o estádio do Flamengo tem o nome do Antônio Soares de Oliveira. Antônio Soares de Oliveira, em homenagem a ele. Foi a primeira liga, começou com ele, né? O seu Antônio Soares foi o primeiro presidente da liga. Isso. Se eu tiver errado, eu peço. Não, mas foi isso mesmo. Depois houve várias transformações. Né? Inclusive, após ele já teve, por exemplo, o Jovino Cândido, já foi o presidente da liga, foi depois secretário de esporte, se tornou prefeito da cidade. Isso bem lembrado. Depois do Jovino foi o José Carlos Guimarães. Aí depois o Guimarães saiu, entrou o Tutu. Sim. E aí depois eu me tornei o presidente. E depois foi construída, como a cidade começou a se ampliar o âmbito do futebol, aí foi construída a União das Ligas, né? Por conta que a cidade começou a criar muita liga. Sim. E foi criada a União das Ligas. E o primeiro presidente da União das Ligas foi o José Carlos Guimarães. Sim. Eu fui o vice-presidente dele. E trilhamos um caminho junto, fizemos um bom trabalho. Sim. Como eu bem disse a você. Marcou uma época, sem dúvida. O Guimarães, os lugares onde ele pôs a mão foi lugar que trilhou caminhos muito, muito gostoso, que nos deixa muita saudade, né? Sim. O Guima que hoje também faz uma mídia esportiva, né? Faz. Tem na sua publicação. Guimarães hoje Hoje ele está desempenhando um ótimo trabalho na cidade de Indaiatuba. Ele está trabalhando hoje na Liga. Você publicou uma foto do Tassi, eu estou na foto. Obrigado, viu, Guimarães? Você é sempre muito gentil. Deixa aqui um grande abraço para ele, para a família dele, para a Palmira. Legal. Bom, vamos falar dos dias de hoje, né? Como é que está a Liga? Você me falava nos bastidores, o Ulisses está num momento delicado, um momento difícil. Traça o perfil aí desse momento da Liga para nós, Tico. Então, Ulisses, a Liga Guarulhense, nos últimos 4, 5 anos, eu meio que me afastei um pouco, né? Que eu fui me dedicar um pouco aos assuntos pessoais meus, mas eu ainda acompanhava, não tão de perto como o esporte e o futebol da cidade merece, mas ficou à frente uma pessoa que eu indago que foi muito responsável, que é o vice-presidente, que é o Cabeção. Um abraço também para o Cabeção. É um guerreiro também, né? Precisamos trazer o Felisberto aqui, isso. E ficou trilhando esse caminho, os campeonatos estavam sendo organizados pela Liga, e aí entrou a pandemia. Sim. Assim que entrou a pandemia, a Liga não organizou depois... entrando a pandemia e pós-pandemia, a Liga não organizou mais campeonato. Eu estava em conversas, até por esses dias mesmo, com o Cabeção, dizendo para ele que a gente precisa de retomar, até por conta que tanto eu quanto ele somos pessoas que somos extremamente apaixonados, amamos de verdade o futebol, e especificamente o futebol da nossa cidade, que nós precisamos de retomar, convidar de volta os clubes, para a gente, agora, Deus abençoando, no próximo ano já voltar a organizar o campeonato da cidade. Até essa questão que você abordou, não foi só a Liga de Futebol que ficou machucada, né? Machucada no bom sentido, né, gente? De não poder realizar as competições em virtude de não poder aproximar os praticantes, né?
houve aquele período todo de afastamento, dos cuidados. Quantos filiados você lembra quantos filiados tinham até aquele momento? Então, como é que estava a adesão dos clubes para com a Liga? A Liga, quando era a Liga Guarulhense, nós já chegamos a ter perto de 100 clubes filiados, Sim, né? Porque nós tínhamos 3 divisões. Depois que se tornou a União das Ligas, foi desmembrado, né? Então, cada liga de suas regiões organizava seus campeonatos e direcionava para 40 equipes disputar o campeonato principal da cidade. Que seria a ULAFA? Da ULAFA, da União das Ligas. Tá. O modelo foi dessa maneira. Funcionou esse modelo, tipo? Foi nesse modelo. Né? Funcionou, As ligas, foi muito bacana. com seus campeonatos regionais, Sim. e depois trazia tudo para a ULAFA, funcionou? Isso, funcionou, foi muito bacana, foi campeonatos de grande porte, Sim. grande valia que nós tivemos aqui na cidade, que, para você ter uma ideia, Alice... Quantas ligas tinha, você lembra, Tico? Tinham 5 ligas. 5 ligas? 5 ligas. Tá, eram 4 ligas regionais e tinha a Liga Mãe, que era a União das Ligas. Tá. E diga-se aqui de passagem, quanto o esporte da cidade era um esporte... o esporte da cidade é muito rico, o futebol da cidade é muito rico. Sim. No ano de 2008, a equipe do Estrela de Guarulhos, ela nos representou, talvez poucas pessoas sabem disso, nos representou disputando o Campeonato Amador do Estado, Sim. foi campeã amador do Estado e lhe deu o direito de disputar o Campeonato Sul Brasileiro. Foi disputar o Campeonato Sul Brasileiro, chegou na final, a final do campeonato foi numa preliminar de um jogo do Flamengo e Figueirense, no Maracanã, e a equipe do Estrela sagrou-se campeão do Campeonato Sul Brasileiro. Então, quer dizer, aqui, a equipe do Estrela foi campeã brasileira e, diga-se de passagem, o velho Guerreiro Pires, que estava na frente do Estrela, ele fez um excelente trabalho na frente do Estrela, e deixar aqui um grande abraço para o Pires. E o que acontece? Nos traz muita saudade esse período, essa época, né? Era uma época de, verdadeiramente, que o esporte, ele sempre, Ulisses, o esporte da nossa cidade, e especificamente o futebol, ele sempre andou por conta dos abnegados. Sim. Os abnegados é o que sempre aliás, de tocou uma esse forma caminho. geral, viu, gente? Não é só no futebol, não, né? Realmente é quem ama, é quem carrega. Tão difícil falar de esporte no nosso país, né? Está aí uma observação inteligente do Tico. Essa palavra se faz presente quase que diariamente. O esporte na mão de abnegados, de idealistas, de sonhadores, sem qualquer apoio, né, gente? Infelizmente. Mas, o Tico, bom, então hoje vocês estão aí, de repente, pelo que eu senti, com esse sentimento de retomar, talvez já para o ano que vem, né? Uma ação mais contundente de vocês, que estão na direção, né? E nós tivemos recentemente a Copa das Favelas, não sei se vocês acompanharam isso, mostra que é possível fazer, né? Taça das Favelas, né? Isso, Taça das Favelas. Que, aliás, é um evento de caráter nacional, né? Mas tivemos aqui a nossa fase regional, parece que tivemos uma participação positiva. Hein, positiva, é aquilo pensando no modelo do jovem. A Taça das Favelas, o que engrandeceu muito a Taça das Favelas é dando oportunidade para os jovens, é dando oportunidade. O esporte é isso. Enquanto nós estamos fazendo investimento no esporte, nós estamos economizando R$2, R$3 na saúde, né? Então, nós precisamos de ter essa reflexão relacionada a isso. E a Taça das Favelas, ela engrandeceu muito, principalmente sendo a primeira vez que veio aqui para a cidade, essa parte regional. Como nós podemos observar o número de atletas bons de bola, Sim. muitos craques. Chamei a atenção aqui dos clubes, né? Diga-se de passagem, fica aí sugestivo aí para as duas equipes profissionais que nós Flamengo e temos na AD cidade, tanto o Flamengo quanto a AD Guarulhos, e estamos aqui firme e forte acompanha de também, perto isso, né? torcendo aí por Flamengo aí para ter esse acesso aí, porque isso engrandece a cidade com esse acesso do Flamengo, né? Vindo esse acesso. Engrandece tanto o esporte profissional quanto o futebol profissional, né? Não tenho dúvida. Então,
Eu faço uma avaliação que a Taça das Favelas foi um campeonato que foi muito positivo, impactou de uma forma muito positiva para a cidade de Guarulhos. Eu acho que uma grande situação que acaba que sempre machuca, né, e sempre é motivo de preocupação, são os espaços que nós temos, né, Tico? A dificuldade da promoção dessas competições todas. Como é que você vê isso nos dias de hoje, né? Então, as praças esportivas que podem ser utilizadas. Nós estamos falando agora de futebol de várzea, né? Que envolve aí muitos clubes que participam do teu trabalho, esses clubes também que participam da Taça Favela. Há espaço ainda nas comunidades? Como é que está essa coisa? E aí, numa coisa mais apurada, eu sempre falo aqui, né? Temos poucos campos de futebol, né? Da administração pública, temos aí o Cícero Miranda, Oswaldo de Carlos. Espaço público da administração pública, temos esses dois e temos também o do Jardim Palmira, né? Isso, seriam 3, então. Né? Mas se nós fizermos uma reflexão, nós precisamos de passar por um processo de reforma muito verdadeiro, de parar, refletir, pensar e poder pegar ali do ponto básico mesmo, deixar... É mais ou menos assim, deixar a casa da gente de uma forma Desculpa te interromper. Bonita, né? Você está fazendo referência a essas praças que eu falei. Oswaldo de Carlos, Cícero Miranda e o Palmira. Não, o Palmira, de todas as praças, o Palmira ainda é uma praça que ainda está compatível ao uso tranquilamente, mas o piso mesmo do De Carlos é um piso que a gente precisa ter uma observância, ter um pouco de cuidado. Aliás, olha... foi bom até o Tico colocar esse assunto. Eu mesmo aqui tenho cobrado. Cobrado não, gente. Cobrado não. Nós abrimos espaço para a informação. E a informação que nós recebemos, e que temos recebido, né, do governo, já não é de agora, já tem um certo tempo, que haveria uma ação com relação a essas praças que o presidente aqui da Liga está colocando, que é o Cícero Miranda e Oswaldo de Carlos. Eu anunciei aqui várias vezes. O secretário de Esporte, quando esteve aqui, relacionou, nas várias obras a serem feitas, essas duas praças, Oswaldo de Carlos e Cícero Miranda, e, a bem da verdade, não aconteceu nada. Né? Pelo menos que se tenha a notícia de uma ação né, iniciando esse trabalho, ficou no anúncio, como outros anúncios que foram feitos, e a gente não vê nada de concreto acontecer, essa que é a verdade. Mas, enfim, carece mesmo de uma ação por parte da administração em melhorar essas praças, né? Ulisses, eu quero até agir de uma forma mais humilde, carece de todos nós nos abraçarmos, né? Em prol do esporte, em prol do futebol. Tanto o esportista está à disposição para se abraçar junto com qualquer administração, ou que seja com a pública, ou que seja com a privada. O que nós queremos é o bem comum, e o bem comum é o esporte. Tão importante isso que o Tico está dizendo. Acabou de dizer aqui, ó. O esporte, gente, não tem bandeira. Não tem bandeira. O atleta quer competir. O técnico quer exercer, né, o comando da equipe, no aspecto técnico. Os clubes querem condições de trabalho. É o que mais a gente escuta aqui no campo esportivo, né? São esses gestores, esses técnicos, esses atletas, clamando por uma ação mais contundente por parte do governo, que possibilite um trabalho sério, porque eles levam a sério. Os atletas, os técnicos, os dirigentes levam a sério. Nós estamos acompanhando ultimamente, né, as pessoas exigindo isso, se posicionando. Escuta, olha, estamos aqui. E que não querem nada em troca, que não querem cargo, que não agitam bandeira partidária ou coisa que o valha. Querem trabalhar com dignidade. E são essas pessoas que levam o nome da nossa cidade lá para fora, do nosso país. São eles. Depois, quando vem com uma medalha, todo mundo quer abraçar. Todo mundo quer ser o pai da matéria aí, né? Sei lá como é que eu vou classificar. Né? O cara que idealizou, o cara que está por trás de tudo, que na maioria das vezes é uma grande mentira. Né? É como ele disse aqui, ó, com sabedoria. Né? É o cara que é o idealista, é o cara que acredita. É isso. Mas, infelizmente, né? Tomara que as autoridades acordem para isso, né? Você está chamando a atenção para isso. Né? Ninguém quer guerra com ninguém quer
a cabeça de ninguém, a gente quer condição de trabalho. Não, né? ao contrário, Ulisses, eu entendo que uma junção de tudo Sim, terá o crescimento de sim, todos. trabalho de equipe, né? Natural, será natural. Que se tenha esse olhar, né? Sim, sim. Como você disse que aqui não tem bandeira, eu vou contradizer a você. É. Eu entendo que nós temos bandeira, sim, a nossa bandeira é o esporte. Sim, nesse sentido sim, Então, concordo com você. Essa é a nossa A bandeira. nossa bandeira é o esporte, a nossa bandeira é a cidade de Guarulhos. Né? E há quantos anos, eu falo aqui mais de 50 anos de uma batalha, né? Mas, ó, o que ele colocou aqui a palavra que ele usa é a que eu uso também aqui quase que diariamente. Você falou em abnegados. Abnegados. São esses abnegados que movem o É esporte. quem realmente ama. É, Esses são os quem abnegados. realmente ama. Bom, essa tua gestão segue até quando, Tico? Na verdade, Ulisses, o mandato meu e do Cabeção agora em dezembro ele vence, né? Sei. Eu estou nesse diálogo com ele também para A intenção de vocês... entender Tá. se nós vamos dar continuidade, se Sim. vamos chamar a eleição para dar oportunidade também para quem se interessa, porque Pelo regulamento, vocês podem... nada é fácil. Pode haver uma recondução de vocês. Sim. Sim, até por conta que teve a força da pandemia, Tá. né? Não teve campeonatos organizados, mas a gente está através de um diálogo mesmo, e pensando num diálogo, num fortalecimento. Se de repente não continuar o Tico e não continuar o Cabeção, vocês podem ter certeza, se for o Ulisses, se for o Tasso, quem seja o próximo presidente, estará conosco do lado para o engrandecimento Tem que ter... do esporte da cidade, e especificamente o futebol. Tem que ter continuidade de tudo isso, né? Tico, parabéns, viu? Parabéns, você sabe que Eu que agradeço. o carinho viu, que nós Luiz? temos por você, eu sei do quanto você já deu da sua pessoa para o esporte da cidade, né? Liz, eu que tenho que dar parabéns para você, É. para toda a equipe do Câmara Esportiva. Vocês também demonstram o quanto abnegados são, porque vocês, a gente enxerga que vocês levam o esporte da cidade, defende o esporte da cidade, está cada dia no batente pelo esporte da cidade. Por quê? Porque vocês amam. Sim. Parabéns mesmo para Obrigado, toda a filho. equipe do Câmara Esportiva. Obrigado. Por estar mostrando abrindo espaço para todo. Olha, agora há pouco todo. nós estávamos falando do tênis de mesa, Sim. o Gilson falou um pouco do vôlei, agora estou eu aqui falando do futebol. E é isso, o esporte é isso, é abrir portas para. Não importa qual é a categoria, o importante é que a gente está abrindo portas para o esporte. E quem ganha com isso, gente, é o munícipe, é o cidadão, é a nossa criança, é o nosso jovem, é o nosso idoso, né? Esse é o papel, né, do esporte. E não existe ferramenta melhor não, viu, gente? Quando se pensa em educar, quando se pensa na inclusão, na sociabilidade, né, a ferramenta é o esporte. É o que a gente vê, né, todos os dias. Tá bom? Ficou de coração, parabéns e muito obrigado, viu? Liz, eu que agradeço. Deixo aqui um forte abraço para todo o guarulhense. Quero deixar aqui uma pequena mensagem para vocês, dizer que talvez essa chama tenha se apagado apenas um pouco, mas se Deus iluminar, nós vamos vir aí firme e forte com a chama extremamente acesa para voltar a organizar grandes campeonatos aqui na cidade de Guarulhos. O meu muito obrigado, forte abraço a todos os guarulhenses, em especial a todos os esportistas do futebol. Legal. Bom, está aí a presença do Tico, né, se colocando mais uma vez à disposição, e vem coisa boa, viu, gente? Está nas mãos de quem conhece. Ficamos aqui na torcida, né? Em breve teremos notícias da Liga, com certeza. Nós vamos para mais um intervalinho, não saiam daí. Na volta o Juliano já está aqui. O assunto é o futebol profissional. Fim de semana, né? Uma batalha aí do Flamengo, tá bom? Não saiam daí, nós voltamos já já.